Olá, nono, tudo bem com vocês? Fizeram a lição de casa, mandaram por e-mail do professor? Então vamos à correção, página 170. Exercício 4 da página 170. Bom, pessoal, então aqui era só fazer o cálculo na calculadora, né? E aqui ele explica, ó, que a gente tinha que fazer, retirar a raiz quadrada, né, sucessivamente do número, né? Por exemplo, aqui, ó, 50.625 era a raiz quarta, né? Então tinha que tirar a raiz quadrada de 50.625 e o resultado tinha que tirar a raiz quadrada de novo na calculadora, né? Para a gente chegar na raiz quarta. E o resultado é 15 aqui, né? No B era a raiz oitava, né? 390.625, né? Então era só a gente ir tirando a raiz quadrada, né? Até chegar ao índice 8, né? A gente ia ter que tirar 4 vezes a raiz, então, né? Para chegar no resultado 5. E aqui na C era a raiz 16, né? De 43.046.721. Então a gente ia ter que tirar a raiz quadrada, né? Desses 43.046.721 e depois ir retirando a raiz quadrada sucessivamente. Ia fazer esse processo 8 vezes até chegar no resultado 3, tá? Isso é bem tranquilo, né? Utilizando calculadora. Exercício 5 da página 170. Observe como introduzir o fator externo de 2 raiz quadrada de 3 no radicando. Então, como é que a gente faz para colocar de volta esse fator externo aqui, ó, que é o 2, né? Para dentro da raiz, para dentro do radicando, né? Então, aqui, olha, nós temos o procedimento, ó. O fator externo é o 2, né? Que é a mesma coisa que a gente escrever raiz quadrada de 2 elevado a 2, né? E aí a gente faz a multiplicação, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 2 vezes raiz de 3. E com essa multiplicação, a gente, como são raízes de mesmo índice multiplicando, a gente pode escrever em uma raiz só, né? Lembram da propriedade? É só a gente colocar o 2 ao quadrado dentro do radicando, ó. E aí 2 ao quadrado é igual a 4, né? 4 vezes 3, 12. Então, é raiz de 12, tá? Agora a gente tem que fazer o mesmo com os demais itens do exercício, tá? Bom, pessoal, então, o exercício 5, a gente só tinha que colocar o fator externo de volta para dentro do radicando, né? Então, aqui o fator externo é o 5, né? E aí a gente pode escrever ele assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3, né? Que é a mesma coisa de 5, né? E aí multiplica ele pela raiz cúbica de 4. E como a multiplicação é entre raízes de mesmo índice, né? Raiz cúbica, a gente pode escrever em uma raiz só, né? Raiz cúbica de 5 elevado a 3 vezes 4. 5 elevado a 3 é 125. E aí fica 125 vezes 4, que é igual a raiz cúbica de 500, tá? E o exercício B, né? Era 6 vezes raiz quadrada de 3 meios, né? Então, o 6 é o fator externo, né? O 6 está fora da raiz. E aí a gente pode escrever ele assim, ó. Raiz quadrada de 6 elevado a 2, que é a mesma coisa de 6, né? E aí multiplica ele pela raiz de 3 meios, né? E como a multiplicação de raízes são raízes com o mesmo índice, a gente pode colocar dentro de uma raiz só. E aí a multiplicação fica aqui dentro, ó. 6 elevado ao quadrado vezes a 3 sobre 2. 6 ao quadrado é 36 vezes 3 sobre 2. Isso aqui vai dar raiz de 54. Tá aqui, ó, raiz de 54. Tranquilo, né? Exercício 6 da página 170. Escreva as expressões utilizando um único radical. Então, o item A, né? Raiz quadrada de raiz quarta de 3 vezes raiz cúbica de 2. E a gente tinha que escrever em um único radical, né? Então, a primeira coisa que eu fiz aqui, ó, foi multiplicar, né, o índice da raiz quadrada pelo índice da raiz quarta, né? Porque não tem aqui fator externo aqui, né? Da raiz quarta. Então, uma raiz dentro da outra é só multiplicar os índices, né? 2 vezes 4, 8, né? Aí aqui a gente já reduziu uma raiz, né? Raiz oitava de 3 vezes raiz cúbica de 2, né?
Agora a gente tem que resolver esta parte aqui, ó. E para resolver esse 3 vezes raiz cúbica de 2, a gente coloca o fator externo de volta aqui dentro da raiz, né? Dentro do radicando, né? E para isso, como é uma raiz cúbica, a gente vai elevar esse 3 à terceira, né? 3 elevado a 3 e coloca ele aqui de volta dentro do radicando. Olha, aqui eu só demonstrei, né, que raiz cúbica de 3 elevado a 3 é a mesma coisa que 3, tá? Por isso que a gente pode colocar ele dentro do radicando. Olha aqui, ó, raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 2. Aí a gente escreve dentro de uma raiz só, vai ficar raiz cúbica de 3 elevado a 3 vezes 2, tá? E aí, aqui agora a gente tem de novo uma raiz dentro da outra, sem elementos, sem fator externo aqui, né? Atrapalhando. Então aqui é só multiplicar, ó, os índices, né, das raízes, 8 vezes 3. E tá aqui, ó, 8 vezes 3, 24, né? E aqui dentro, ó, 3 elevado a 3 dá 27 vezes o 2, né? Permanece o 2 aqui. E aí, 27 vezes 2 é 54. Então, o item A deu raiz 24 de 54, tá? O item B do exercício 6 já é um pouco mais complicado, então vamos fazer com calma, tá? Olha aqui, ó, raiz quinta de 2 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quinta de 4 vezes raiz quadrada de 2. E a gente tem que escrever em uma única raiz, né? Então, eu comecei aqui, ó, colocando o fator externo de volta para o radicando, né? Aqui esse 4 aqui está atrapalhando a nossa multiplicação dos índices, né? Da raiz quinta e da raiz quadrada. Então, eu coloco ele de volta para dentro do radicando, ó. É só elevar ele ao quadrado, né? Ó. Tá aqui, ó. 4 elevado ao quadrado vezes 2, né? O que é o 2 que já estava no radicando. Aqui eu só decompus ele, tá? 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, né? E aí, como tem um expoente 2 aqui, ó, 2 elevado a 2 elevado a 2. Vai ficar 2 elevado a 4, né? E 2 elevado a 4 vezes 2, lembram das propriedades das potências? Quando é potência de mesma base, né? Base 2, a gente pode manter a base e somar os expoentes, 4 mais 1. Então aqui ficou 2 elevado a quinta, né? 2 elevado a 5, tá? Então eu só escrevi de uma forma diferente, tá? Eu coloquei o fator externo para dentro do radicando, ó, 4 elevado a 2. E aí eu escrevi ele com a base 2, né? Ó, 2 elevado a 4, né? Porque o 4 é 2 elevado a 2. E aí, com esse expoente 2, fica 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 vezes 2, a gente pode dizer que é 2 elevado a 5, né? Mantém a base 2 e soma os expoentes. Aí eu substituí ele aqui, ó. Em vez de colocar a raiz, em vez de colocar 4 vezes raiz quadrada de 2, eu coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 5, tá? Tá aqui, é isso aqui, ó, raiz quadrada de 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 4 vezes raiz quadrada de 2. Aí aqui, como a gente já tem uma raiz dentro da outra e não tem fator externo aqui atrapalhando na multiplicação, a gente pode multiplicar os índices, né? Ó, raiz quinta de raiz quadrada de 2 elevado a 5. Então, eu multiplico o índice 5 pelo índice 2 dessa raiz aqui. E aí, isso aqui, ó, vai ficar raiz décima de 2 elevado a 5, tá? Aí eu substituí todo esse pedaço aqui, né, por raiz décima de 2 elevado a 5. Tá aqui, ó, a substituição, ó. O 3 manteve do jeito que estava, né? O fator externo. E aqui eu reescrevi com uma única raiz, raiz décima de 2 elevado a 5. Aí o que eu fiz? Eu peguei esse 3 aqui, que é o fator externo, né, que está atrapalhando, e coloquei ele de volta para dentro do nosso radicando aqui, ó. E para fazer isso, a gente tem que elevar ele à décima, né? Para ele voltar para dentro da raiz décima que temos aqui. Então ele vai ficar raiz décima de 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5, que era o radicando que a gente já tinha lá dentro. Tudo bem? E aí depois, continuando aqui, né?
nós substituímos, né? Esse 3 vezes raiz de 10 de 2 elevado a 5 por raiz décima de 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5. Tá aqui, ó. Tá? O 3 já não está mais atrapalhando aqui fora da raiz, né? Ele já não é mais um fator externo, eu já botei ele para dentro do radicando. Agora, a gente tem uma raiz dentro da outra, a raiz quadrada de raiz décima. E aí agora a gente pode multiplicar os índices, né? 2 vezes 10 vai ficar 20, né? E aí vai ficar uma raiz só. Tá aqui, ó. Raiz 20, né? De 3 elevado a 10 vezes 2 elevado a 5. Aí a gente encontra outro fator externo aqui, que é o 2, né? Que já estava lá, né? Ó. E aí esse 2 aqui a gente tem que colocar dentro da raiz também. E para isso a gente vai levar ele a 20, ó, né? Porque a raiz aqui é 20, então para botar ele aqui para dentro tem que ser 2 elevado a 20, tá? Aqui, ó. Aqui eu só mudei a ordem, tá? Eu coloquei o 2 aqui para frente e o 3 aqui para trás, para a gente poder ver o seguinte, que é uma multiplicação de potências de mesma base, né? Potência 2 e potência 2. Então a gente pode somar os expoentes, né? Vai ficar 2 elevado a 20 mais 5, né? 20 mais 5 vai dar 25. Então vai ficar 2 elevado a 25. E tá aqui, ó. 2 elevado a 25 vezes o 3 sobre elevado a 10, né? Que já estava lá, tá? E agora nós chegamos a uma raiz dentro da outra de novo. Não temos mais o fator externo atrapalhando. Então agora a gente pode multiplicar os índices, ó. 5 vezes 20 vai dar 100. Então vai ficar raiz centésima, né? De 2 elevado a 25 vezes 3 elevado a 10. E esse aqui é o nosso resultado final, tá? Tudo bem? Esse foi bem complicado, né? Item C do exercício 6 da página 170. Bom, pessoal, depois de um exercício tão complexo quanto o anterior, tinha que vir um mais fácil para compensar, né? Então aqui, ó, é raiz quinta de 8 vezes raiz quinta de 3 dividido por raiz quinta de 6. Olha que fácil, pessoal. É tudo o mesmo índice, né? Índice 5. Então aqui na multiplicação, ó, a gente já pode colocar dentro de uma raiz só, né? 8 vezes 3, né? Raiz quinta de 8 vezes 3. E como é uma divisão também, pelo mesmo índice, né? Raiz de mesmo índice, a gente também pode pôr dentro da raiz, olha. Então ficou 8 vezes 3 dividido por 6. Raiz quinta de 8 vezes 3 dividido por 6. 3 vezes 8, 24. Raiz quinta de 24 dividido por 6. 24 por 6, 4, né? Raiz quinta de 4. Olha que tranquilo. Bom, pessoal, de lição de casa, vocês podem fazer os exercícios da página 171, tá? E vejam e revejam o exercício 6b. Tentem refazer ele de novo, tá? Prestem muita atenção nos procedimentos utilizados e até a próxima aula.